Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Te convido a abrir e estaremos lendo do verso 3 até o verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu leio e os irmãos acompanham. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Só até aí. Deus amado, graças te damos, bom Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de mais uma vez reunidos, Senhor, ao redor da tua palavra, Senhor, sermos nutridos, Senhor, alimentados, Pai, por aquilo que tu tens para nós. Então te peço, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenho como título para essa mensagem: a viva esperança em Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos estar conversando um pouquinho. Há pouco tempo, nós nos reunimos toda terça-feira, tem um grupo de estudo, toda terça-feira, e nós terminamos o nosso estudo. Levou alguns meses estudando a primeira carta de Pedro, uma carta que foi escrita mais ou menos ali pelo ano 60, 63, pelo próprio apóstolo Pedro. Ele se identifica logo no primeiro verso: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É uma carta endereçada aos cristãos na dispersão, ou seja, aquele grupo, aquela igreja que já não estava mais em Jerusalém, mas estava em território estrangeiro. Hoje a gente sabe que era ali mais ou menos pela Ásia Menor, o primeiro endereço dessa carta, a região que hoje seria conhecida como Turquia. E esse grupo de cristãos estava passando por momentos de grande dificuldade, tão grande que foi o motivo pelo qual eles foram para a dispersão, porque não bastasse o fato de serem cristãos, e ao ser cristão, isso quer dizer pessoa não querida, pessoa não grata no meio da sociedade judaica, ainda mais naquele momento. Mas não bastasse isso, a opressão romana sobre os judeus já estava bem pesada. Então muitos judeus estavam deixando Jerusalém e seguindo para o estrangeiro, onde não bastasse as dificuldades de ser estrangeiro, ou seja, não falar a língua local, não conhecer a cultura, estranhar desde moradia até alimentação,
tudo isso já seria, né, complexo, como é qualquer um até os dias de hoje que se aventure a morar em terra estrangeira. Até hoje não é fácil. Mas, neste caso, Pedro ainda está falando com a igreja, os cristãos. Lembrando que a gente está no primeiro século, pelo ano 60 e pouco, a igreja tinha pouco mais de 30 anos. Então, todo cristão naquele período era um jovem cristão, era um neófito, novo na fé. E Pedro, ele vai se valer desta carta, basicamente, para dar uma palavra de bom ânimo, de que nós continuamos igreja, apesar de distantes, apesar de separados, continuamos unidos em Cristo. E mais do que tudo, Pedro vai tentar manter esse povo, essa igreja, essa Israel de Deus, unida na fé, de tal modo que os sofrimentos não venham a afastá-los da palavra e do Senhor. Por que digo isso? Irmãos, ser cristão na igreja costuma brincar, né? Ser sal no saleiro é mole, né? Junto com outro salzinho é sempre fácil salgar, né? Mas sozinho o negócio pega. E era o que estava acontecendo aqui. As pessoas, cada um foi para onde conseguiu, não para grupos específicos, foram para alguns lugares. Então você tinha lugares que talvez já tivesse uma família, e outros talvez um pouco mais, mas o fato é que eles estavam em território estrangeiro, longe dos seus hábitos, longe das pessoas que conheciam, e principalmente longe da sua igreja, ou seja, daquele grupo no qual ele habitualmente congregava. Nós entendemos, conseguimos entender ainda hoje a dificuldade que é permanecer cristão longe de outros cristãos. Afinal, como cultuar ao Senhor? Como me alegrar em Cristo, se tudo que eu olho e vejo é tristeza? Irmãos, pense o seguinte, nós estamos falando em um período de dureza de vida. Ainda que hoje nós tenhamos muito sofrimento, quando você olha para as questões sociais, elas ainda estão aí, né? Mas ao ser perseguido, isso ganha uma proporção muito elevada. Entenda, irmãos, era comum você ter notícia de irmãos e irmãs da fé que foram mortos, que foram destratados e simplesmente desprezados, não somente mortos porque foram atacados, mas muitas das vezes mortos porque não conseguiram se manter, sobreviver, indo de um lugar para outro, atacados nas estradas, feridos em lugares estranhos, não tendo como cuidar, e muitas das vezes vindo a óbito. Era um tempo muito difícil, era um tempo muito duro. E Pedro, ele vai insistir em uma anunciação que, independente dessas circunstâncias, que a nossa alegria esteja em Cristo. Ele vai insistir que, independente de estar um pequeno grupo ou um grande grupo, nós somos igreja do Senhor, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos por Cristo por um alto preço, onde é necessário que nós tenhamos os olhos fixos na cruz e o entendimento de quem de fato é Cristo, nosso Senhor. Então eu separei basicamente 4 tópicos, deixei até marcadinho para você no nosso boletim, que também me digo, tem no editorial tem uma breve reflexão, que trata um pouquinho da essência dessa mensagem. E o primeiro tópico fala da base da nossa esperança. No verso 3, logo, quando nós lemos que bendito, logo como começamos, né, que é uma saudação praticamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, né? Nos gerou de novo para uma viva esperança
para morrer na cruz em nosso lugar. Ele se fez homem, ele se fez maldição, sendo ele inocente, sendo ele desprovido de pecado. Ele morre pagando o preço do pecado por todos os homens que nele creem. Mas o interessante, esse era o objetivo, mas ele não fica só aí. 3 dias depois, conforme anunciado, conforme profetizado, ele ressuscitou. E ele se torna a prova viva daquilo que ele nos promete, que ainda que venhamos a perecer, não morreremos, porque em Cristo Jesus somos agora eternos, com ele habitaremos a eternidade. Ele é a primícia dos que dormem, ele foi à nossa frente, como ele disse, para nos preparar lugar, e assim que nós chegamos junto a ele, nós encontramos lugar preparado por ele. Isso é a viva esperança. Aquele que morreu na cruz hoje vive e reina, e olha por mim e por você e nos aguarda em todo o tempo. O texto vai falar até mesmo dos últimos dias, e ali é algo que você tem que sempre ter na memória, né? Os últimos dias não fala, sim, do arrebatamento, fala da vida, né? Da segunda vinda de Cristo, do dia do advento, mas fala do momento que nós, se não formos arrebatados, em algum momento encontraremos com ele, estaremos com ele. Nós não somos daqueles que perecemos, nós não somos mais os que estão no mundo, nós fomos comprados, fomos eleitos, fomos salvos em Cristo Jesus. E isso tem que ser algo que eu e você tenhamos como base. Eu e você temos de entender que isso é algo que nós recebemos pela graça. Não foi por mérito, não é porque a gente mereceu, pela força do nosso braço. Longe disso, longe disso. Nós nada fizemos, mas tudo recebemos. A aplicação interessante desse tópico especificamente é que nossa esperança não está em circunstâncias favoráveis, mas em Cristo vivo e vitorioso. Nós temos que entender o seguinte: o cristão não vive por aparência, ele vive por fé. Nossos olhos testemunham a glória de Deus, ainda que hoje você acorda e fala: nossa, que tempo difícil, que momento é esse que eu estou passando? Olha só, eu estou com falta disso, com falta daquilo. E aí você vai lembrar do apóstolo Paulo, que tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter dificuldades, posso ter coisas boas, posso todas as coisas, porque em Cristo Jesus não são as circunstâncias que determinam o meu viver, muito menos a minha alegria, a minha esperança, a minha paz, o meu alicerce está em Cristo Jesus, aquele que nos sustenta com o seu amor e com a sua graça. Outro tópico interessante que trata disso, e aí a gente está falando uma palavra divertida aqui, né? É a nossa herança. Ele vai fazer questão de nos falar aqui da nossa herança, nos versos 4 e 5, quando ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível. E aí eu uma hora assim, fala: nele, que é isso? Inacessível, reservada nos céus para nós outros, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Separei 3 palavrinhas aqui, basicamente: incorruptível, imaculado ou incontaminado, inacessível. Inacessível, eu lembro quando a gente estava no nosso grupinho de estudo: meu Deus, de onde surgiu essa palavra? Isso não pode ser português, né? É umas palavras impressionantes, mas é assim, a língua portuguesa
bem rebuscada, né? E como eu digo, é muito bom, porque faz você ir lá no bom e velho dicionário, né? Que vai dizer, inacessível, fala daquilo que não perece, daquilo que não murcha, daquilo que não vem a perecer. Assim é a nossa herança, a herança que nós temos dos céus. Ela não vai perecer, ela não vai deixar de existir, porque minha vida aqui vai durar aí 120 anos, como diz o texto, amém. Quando chegar o tempo do Senhor, ela estará lá guardada. E é bom a gente entender que o próprio texto diz que ela está, é uma herança reservada e guardada pelo próprio Deus. Você entende isso, irmãos? A sua herança já está reservada, ela é sua, ela te pertence. Volto a dizer, por graça, favor imerecido, presente de Deus, trazido para mim e para você, por aquele que não foi graça, aquele que pagou o alto preço, mas pagou por amor a nós. E Ele mesmo nos diz: a nossa herança está guardada pelo próprio Deus, e ela não vai murchar, ela não vai deixar de existir, ela não vai perecer. Ela é imaculada, ela é incontaminada, ela não pode ser tocada ou suja pelos pecados, irmão. Que aí entra algo que você temos que entender. E eu vejo muita confusão, muita gente. Irmãos, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, mediante a fé que veio pelo ouvir a palavra de Deus, nós que o Espírito Santo nos moveu para o pecado, a justiça e o juízo, nós que entendemos que no momento da nossa morte virá o juízo, mas que também sabemos que já nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Irmãos, nós continuamos pecadores, não se iluda. Tem gente achando que o momento do perdão do pecado foi até ali o momento do batismo. Ali zerou, daqui para lá o contador começou novamente. Irmãos, não funciona assim, porque se funcionasse assim, todos estaríamos condenados novamente. A gente ia ter que ficar sendo batizado de todo dia, né? Os essênios do passado faziam isso. Eles tomavam não sei quantos batismos por dia. Eles toda hora, quando pensavam, quando agiam pecaminosamente, quando faziam alguma coisa que de algum modo eles entendessem que era pecado, eles tomavam banho, né? Eles se lavavam do pecado. Nossa, irmãos, meu Deus. Não, hoje o que nós temos é o Espírito Santo de Deus que nos mostra quando de fato pecamos, e devemos ter entendimento e discernimento espiritual para em tudo. Ao pecarmos, não temos prazer em continuar pecando. Não somos como porcos que rolam na lama do pecado, somos como ovelhas cuja lã, ainda que passe pela lama e suje, não temos prazer em assim ficarmos sujos. Nós temos um advogado a quem nós confessamos os nossos pecados e nele somos diariamente perdoados. Hoje tivemos uma mensagem muito boa no culto lá na igreja de manhã, falando muito sobre a importância do perdão, e é necessário que eu e você sempre lembremos que a nossa certeza da salvação, quando lemos aqui, que é uma herança incorruptível, uma herança que não irá se corromper, ela não vai ser tirada de nós de forma nenhuma. Não há nada que alguém possa chegar no ouvidinho de Deus e falar: então, porque eu dei, tal, não vale nada, não, tira essa herança, não dá, não há esse risco, nem para mim, nem para você. Nada vai nos arrebatar das mãos de Cristo. Ele mesmo vai dizer que todo aquele que o Pai deu, Ele não abre mão. E aí nós entendemos quão valioso é o perdão dos nossos pecados que nós recebemos. Mas Ele mesmo vai dizer que da mesma forma que nós perdoamos é que somos perdoados. Então, irmãos, um dos pecados que eu e você temos de estar imensamente atentos
termos alertas em nós, que é algo que eu e você precisamos, é o perdão de Deus. Então nós devemos estar em tudo, vigiando se estamos de fato perdoando os nossos devedores, assim como o Senhor tem nos perdoado. A aplicação desse aspecto da nossa herança, vamos chamar de herança incorruptível, da nossa herança imaculada, é que se a herança está segura em Deus, então nossa vida pode ser vivida com confiança, não vivida com medo dos nossos pecados, não com medo do dedo acusador do inimigo. Porque você falha, porque você pecou, porque você não merece o céu. Irmãos, nós não merecemos o céu. Nunca merecemos, nunca mereceremos o céu. Mas Cristo nos chamou, Ele nos escolheu, sendo nós ainda inimigos de Deus, sendo nós criaturas habitantes das trevas. Ele estendeu a sua mão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e percorreu junto de nós o caminho estreito, um caminho de sofrimento, de perseguição, de humilhação, para que eu e você, independente das circunstâncias, possamos ter uma vida plena em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Creia, confie nele, em tudo confie nele. Aleluia. O terceiro tópico fala de algo que é basicamente o cerne desse trecho que nós lemos, que vai estar ali no verso 6 e no verso 7, que nós lemos assim, verso 6 e verso 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redute em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Calvino, eu até coloquei essa frase até no nosso editorial. Calvino vai dizer: as provações não são castigos, mas exercícios de santificação, para que, livres da confiança em nós mesmos, sejamos levados a depender inteiramente de Deus. Irmãos, não confie jamais na força do seu braço. Aquela historinha, mas o meu coração está dizendo, meu irmão, teu coração é enganoso. Você é uma criatura pecaminosa. Você, por você mesmo, não caminha naturalmente em direção a Deus. Ai de nós, se não fosse a mão misericordiosa do Senhor, estendida para nós, que tudo nos traz para Ele. É interessante quando nós vemos que esse texto, ele vai falar algo que é meio recorrente nas Escrituras, muitas das vezes esquecido, que ele vai dizer que nós temos que exultar, nos alegrar, temos alegria no Senhor. É igual Paulo, quando escreve lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala isso estando ele em prisão, enviando carta de bom ânimo para a igreja em Filipe, que estava tendo tempos difíceis, e ele animava essa igreja, é conhecida como a carta da alegria. E nós vemos aqui que ele diz que nós temos que exultar, nós temos que nos alegrar, embora no presente, se necessário, estejamos contristados, estejamos sendo moídos, estejamos passando por lutas e sofrimentos. Irmãos, não é, eu até conversava com a minha esposa, às vezes eu falo isso, e talvez não seja claro. Eu vejo um mundo pegando o Evangelho, de facilidade no Evangelho,
de socorro no sentido muito material. Lembrando que se você trabalha, se você planta, se você se esforça, né, e em tudo você teme ao Senhor, vive de acordo com a sua destra, de acordo com o seu ensino, você tem tudo para ser abençoado, até mesmo materialmente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas maldito o homem que espera nesta vida todas as recompensas do Senhor. Não existe isso. Independente, irmãos, nessa vida, se sofremos, glória a Deus. Se nos alegramos, glória a Deus. Se estamos passando por momentos de luta, ou de alegria, ou de abundância, não importa. Porque felizes somos nós que temos um Deus e sabemos para onde estamos caminhando. Glória a Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Não se trata, irmãos. É igual, irmãos, eu ouvi essa semana, chega a dar tristeza. Um irmão chegou para o outro, isso foi ele me contando. Ele trabalha no quartel lá em São Pedro, né, quilômetros daqui, e ele, servindo lá, ele ia de bicicleta até o trabalho. Mas, chegando lá, um colega de trabalho, um irmão em Cristo, ele chegou para ele um dia e balançou a chave do carro assim para ele. Aí falou: você sabe o que é isso? Aí ele falou: a chave do carro, né? Óbvio. E ele: não, isso aqui é a bênção de Deus. Sabe por que você não tem? Porque você está em pecado. Aí ele falou: eu tenho pecado? Porque eu não tenho carro? Não, porque se você não estivesse em pecado, você também teria. Ele falou: irmão, desculpa, o Deus que você serve não é meu Deus, eu não sou em pecado, eu estou muito feliz com a minha bicicletinha. Assim como eu estaria muito feliz se eu estivesse no ônibus. Assim como eu estaria muito feliz se eu estivesse andando. Ainda que estivesse muito descalço, eu estaria muito feliz, porque não se trata. É igual os fariseus, os hipócritas do tempo de Jesus, que ficavam olhando para os enfermos na rua e perguntavam: quem pecou? Ele ou os pais dele? Quem pecou? E Jesus vai dizer: ninguém. Por quê? A prova pela qual ele passa é para a honra e glória do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Nossa breve e momentânea tribulação, né, nada mais é do que peso de glória para a nossa fé. Ela é provação. Ela é provação. Só passa por prova aquele que estuda do mestre. E só é aprovado aquele que suporta a provação. Irmãos, não estamos nesse mundo, quando diz que viveremos o melhor dessa terra. Irmãos, eu vou falar um segredo para vocês. O melhor dessa terra se chama Jesus. Ele é o melhor dessa terra, o melhor de todos nós. Ele é o melhor, nós vivemos em Cristo. Independente das circunstâncias, irmãos, temos que tomar cuidado, porque se não tivermos esse entendimento, ao sermos lançados aos leões, nós correremos assustados para as grades e diremos: não sou crente não, não sou cristão não, me tira daqui. Somente os que estão em Cristo Jesus e têm a paz que excede todo entendimento estão prontos para deixarem para trás esse mundo que não é o nosso lar. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Nossa terra, nosso lugar não é aqui. Nós devemos, antes e acima de tudo, olharmos para Deus. A aplicação que eu posso tirar, basicamente, dessa alegria em meio às tribulações, é que o sofrimento do cristão não é em vão. Ele produz maturidade e glorifica a Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria dos cristãos, com um pouco mais de tempo, tem as suas experiências, irmãos, momentos que foram
e nos deram maturidade, e hoje são instrumentos de bênção. Quantos de nós, irmãos, quanto a gente está acostumado, irmãos, de muitos que trazem testemunhos, onde chegam e falam, não, porque eu estava no mundo das drogas, porque eu estava no mundo do crime, e eu tinha esse e aquele sofrimento, essa e aquela luta, e o Senhor me livrou. Foi difícil, foi. Chorei muito, mas Deus me sustentou, e hoje eu estou aqui para testemunhar que da mesma forma que Ele me guardou, Ele pode guardar a nossa vida como irmãos, como igreja, a sua vida, a minha vida. Em Cristo Jesus, irmãos, entenda sempre isso. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. A nossa fé, irmãos, eu falo isso repetidamente, porque sempre perdão aos irmãos. Irmãos, a fé bíblica, o crer bíblico, ele não envolve aquilo que eu e você acreditamos. Ele envolve aquilo que eu e você estamos compromissados. Se estamos compromissados com Cristo, se Ele de fato é o nosso Senhor, Ele é o nosso general, se Ele vai por este caminho, ainda que seja estreito, pedregoso, espinhoso, que esse caminho traga humilhação, dor, dificuldade, esse é o caminho que eu vou percorrer, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu vou com Ele. Isso é que importa. Isso importa e muito para mim, para você e para todo cristão. Para todo cristão. Esses dias estava até conversando com o irmão sobre, que é muito mal usado também, o Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem, Essa fé está falando da salvação, irmão. Está falando da salvação, está falando da glória de Deus. Tá? É aquilo que nós estamos esperando, é a nossa viva esperança. É a nossa viva esperança, é a nossa salvação. A gente não espera, a gente não vê, mas a gente espera. A gente tem certeza, porque a gente está firmado em Cristo. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Meu irmão, vamos nessa. Vamos nessa, é o caminho. Ele é o caminho. Nele, nossa breve e momentânea tribulação vale a pena. E o último tópico eu coloquei com a fé e o amor a Cristo. Diz o texto ali no verso 8 e 9. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo, olha como eu falei, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da nossa fé, aquele compromisso que eu e você temos, o objetivo que estamos aliançados é estar em Cristo pela nossa salvação. Nós estamos nele. O texto vai dizer que se Ele morreu por nós, hoje nós vivemos por Ele. Hoje Ele vive em mim, Ele vive em você. Irmãos, eu vejo muitos querendo trazer um espectro muito lógico para a fé cristã, tentando convencer alguém de que ser cristão é um ótimo negócio, que vale muito a pena, em termos de você vai se dar bem, entendeu? Você está doente, você não entregou a sua vida a Cristo. Você está desempregado, por que você não entregou a sua vida a Cristo? Por que você não tem a sua casa própria? Por que você não entregou a sua vida a Cristo? Irmãos, para com isso. Para com isso. Tudo nesse mundo é perecível. A traça, a ferrugem vai destruir, esse tesouro não importa. O texto vai dizer louco, se você encher os celeiros de tesouros, louco. Ainda hoje o Senhor vai pedir a sua alma e o que tens para mostrar. Não temos nada, irmão, não temos nada. Tudo que temos, e eu acho interessante aquela frase, muito legal, eu guardei aqui até a frase de Lutero,
que diz que tudo o que o cristão possui está fora de si mesmo em Cristo. É uma afirmação dizendo que nossa esperança, nossa segurança, nossa alegria, nossa salvação, isso não está em nós, isso está guardado em Cristo, aquele que é eterno, aquele que veio, pagou o preço, morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje viva está. Nossa esperança, alegria, salvação está tudo em Cristo, guardado de modo incorruptível, de modo imaculado, inacessível, né? Está tudo em Cristo, e isso é motivo de alegria para mim e para você, porque o ladrão do presente século, ele não pode nos roubar. Eu lembro da mulher, agora que eu lembrei, o ladrão de alegria, é uma peça infantil maravilhosa, você não viu, assista, né? A gente usa muito como evangelismo. Excelente, porque a nossa alegria não pode ser roubada, ou não deveria poder. Porque a nossa alegria, ela tem que repousar em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não trata-se de um processo lógico. Gostaria muito de estar aqui tendo um discurso tão eloquente que muitos vão falar, realmente, isso que você disse tem todo sentido, eu vou entregar a minha vida a Cristo. Não é assim que funciona. Mas mediante a palavra de Deus, todos nós que nos sentimos nutridos, alimentados, movidos em direção a Cristo, que podemos, com sinceridade de coração, chegarmos em nossos quartos, dobrarmos os nossos joelhos, humilharmos perante o Senhor, abrirmos nosso coração e falarmos: Senhor, pequei contra ti, não te mereço, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, lava-me com o teu sangue, perdoa-me, Senhor, nutre-me, Senhor, de tal modo que eu seja fortalecido no teu Espírito e faça aquilo que me traz alegria, Senhor. Isso só o Espírito Santo de Deus pode operar em nós, quando nossas barreiras, nossas defesas, essas já foram quebradas, lançadas por terra, quando entendemos que nada temos para oferecer a Deus, quando entendemos que nós, por nós mesmos, somos maus, não importa os atos que façamos, continuamos sendo maus, fazendo bons atos. O que precisamos em todo tempo é um quebrantamento em Cristo Jesus, entendendo que mesmo que soframos, e não é uma certeza que sofremos, né? Mas mesmo que soframos, ainda que nesse mundo tenhamos aflições, né? Lembrando sempre, esse texto é expandido, né? Esse mundo tereis aflições, está lá em João 16:33, que é Jesus falando para os discípulos: então, vai chegar um momento que vão vir sobre mim e vocês vão me deixar sozinho, mas eu não vou ficar sozinho, o Pai e eu sempre estamos juntos, e vocês vão ter essa culpa, esse sofrimento, vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso antes de ser preso. Antes de ser preso, ele fala: mas tenham um bom ânimo, alegrem-se, porque eu venci o mundo. Aquele que desde antes da fundação do mundo já nos amava, já nos escolhia, esse já era mais do que vitorioso. Esse nos chamou para estarmos nele, e nós, os que somos seus, nunca seremos arrebatados de suas mãos. Para concluir, eu queria lembrar que nós falamos aqui hoje que a nossa esperança é viva porque Cristo ressuscitou, e assim como Ele foi o primeiro dos que ressuscitam, nós um dia ressuscitaremos nele. Nossa herança é eterna, está segura em Deus, guardada pelo próprio Senhor. Nossas provações não são sofrimentos, elas têm propósito. Nossas lágrimas não são desperdiçadas, elas são todas colhidas por Deus e com um propósito específico. No tempo do Senhor serão reveladas com peso de glória para a nossa fé. Nossa alegria e amor
conosco, nunca virando as costas para nós. Amém? Que o Senhor Jesus nos alimente com a sua palavra hoje e sempre, e que possamos, no tempo oportuno, trazer alegria à sua face, estarmos com Ele, diante dele, e juntos vivemos eternamente. Que Jesus comece essa palavra em